Eu gosto de reler textos, livros, ensaios depois que eu li pela primeira vez. E hoje eu estava relendo, acho que é a terceira vez, o primeiro ensaio desse livro, A Tirania dos Especialistas, do Martim Vazquez da Cunha, que está sempre em cima da minha mesa este livro, que é uma reunião de ensaios do Martim, são 8 ensaios aqui, e o livro é de 2019, ele foi publicado no ano de 2019, e o primeiro ensaio desse livro é sobre a vitória do Bolsonaro, que aconteceu em outubro de 2018. E a gente vê que esse artigo realmente foi escrito antes dele assumir o governo. Foi escrito ali na semana, dá para se entender, após a vitória dele. E esse livro então reúne aí alguns ensaios escritos pelo Martim entre 2017 a 2018. E esse artigo é interessante porque ele começa dizendo, né, paradoxalmente, para quem conhece a obra do Martim, os escritos dele, sobretudo a perspectiva crítica que ele teve sobre o governo Bolsonaro, depois que o governo assumiu e começou a conduzir as coisas, que ele começa falando nesse ensaio que o dia 28 de outubro de 2018 ficará conhecido na história do Brasil como o da morte da imaginação liberal e o da ressurreição da ambiguidade na nossa atividade política. Isso aqui na linguagem do Martim é um elogio à vitória do Bolsonaro no Brasil. O Martim, paradoxalmente, estava olhando para a vitória de Bolsonaro com um flerte otimista. E não é exatamente um flerte, é mais do que um flerte, é um diagnóstico otimista, em que a vitória do Bolsonaro representou a vitória do homem comum, ou para usar aqui a metáfora do estivador, né, que é o trabalhador mais humilde de uma embarcação. É ele que controla os pesos dentro do navio para que o navio mantenha a estabilidade ao longo da navegação. E esse posicionamento das cargas dentro do navio não é algo que está escrito em manuais, em teorias. Essa capacidade de alocar os pesos nos seus locais adequados para a segurança e estabilidade da nau, ela é fruto da prática e da experiência do estivador. O estivador é o trabalhador mais humilde, é um trabalhador que não teve estudo diferente, né, do capitão ou dos intelectuais que assessoram o capitão. E nesse caso, o Martim está fazendo uma analogia que esse estivador que estabiliza a nau, pelo seu conhecimento prático, foi o povo brasileiro que, de saco cheio da elite política e da elite intelectual, da elite midiática do Brasil, né, elegeu Bolsonaro numa reação evidente, como foi, ao establishment político, midiático brasileiro. E o Martim viu com esses olhos o dia 28 de outubro de 2018. Se duvidar, esse artigo foi escrito no dia seguinte à eleição. Então, me chamou a atenção de ver, poxa, o Martim de alguma forma tem um coração de carne ali, porque que pese todo a perspectiva cética que ele tem em torno da política, inclusive vai tratar aqui do Michael
Oakeshott com a obra A Política da Fé e a Política do Ceticismo, um tratado de forma reverenciada, elogiosa, né, com essa perspectiva do Oakeshott, de ter o ceticismo em relação à política, mas também mostrando que a política ela é em si ambígua, porque o governante do dia ele precisa alimentar a política da fé, né, de que é possível alcançarmos o bem comum, é possível administrarmos a nação rumo ao bem comum, apesar de toda a complexidade e ambiguidade da realidade. Enquanto o político do ceticismo é o trabalho da oposição, que vai estar sempre cética, criticando e mostrando todos os desafios que o governante tem para governar rumo ao bem comum. E a política é feita desta tensão, né, ou desta ambiguidade. De um lado, a política da fé, que tem que manter o governo andando e o povo apoiando, e do outro lado, a oposição, fazendo o trabalho da crítica, do ceticismo. Às vezes, né, da imposição da realidade contra aquela política da fé utópica. E o Martin vai dizer que justamente é isso que define o mundo político. Aquele que hoje está governando, defendendo acirradamente a política da fé, é aquele que amanhã vai ser oposição, criticando ferradamente a política da fé, portanto, sendo o político do ceticismo. E vice-versa, quem está na oposição hoje é o político cético, criticando a política da fé, e amanhã esse cara vai ser o político da fé lá, né, erguendo as massas e dizendo que sim, um mundo melhor é possível. E a vitória do Bolsonaro representou uma reação da política do ceticismo contra as elites estabelecidas no Brasil. É interessante saber que o Martin teve essa percepção lá no momento. Muito interessante. E esse ensaio inicial, ele, como tudo na obra do Martin, é como uma peça de churrasco suculenta. Você precisa mastigar os textos do Martin para você sentir a textura, o sabor e absorver, sobretudo, os nutrientes dele. Porque, caso contrário, caso você consumir com pressa, de uma só vez, você vai ter, com certeza, uma congestão, além de não ter sentido o sabor, não ter apreciado a textura e tampouco absorvido, né, o que mais importa, que são os nutrientes. Assim são os textos do Martin. Cada parágrafo, por vezes a cada linha, cada frase, sentença, você tem que mastigá-la. E é assim que eu reli esse texto, e é incrível que é a terceira vez que eu leio esse texto. E ele sempre tem muito nutriente para te oferecer. É impressionante. E o paradoxal é que esse livro, o penúltimo capítulo do livro, já é uma análise sobre a filosofia e o projeto pedagógico do Olavo de Carvalho, em que acaba sendo uma análise crítica avassaladora ao projeto de poder de Olavo de Carvalho, que ficou também conhecido pelo próprio Martin, aí, que utilizou muito na época o bordão, né, o bolsolavismo. Então, esse diagnóstico, de certo modo otimista, sem ser entusiasta, longe disso, mas que diagnostica assim, houve um momento de prevalência do ceticismo, e isso é bom,
porque ele termina o texto falando que, enquanto isso, o estivador, que é o povo, continuará atento ao peso da embarcação, que é o jogo político eleitoral, de preferência lendo atentamente esses escritos, 2 testamentos traídos da imaginação liberal. Espera-se assim que a sua morte neste país não seja mais um motivo para o ressurgimento da nêmesis da política da fé, que, se não for vigiada pela prudência do ceticismo, nos destruirá para sempre. Exatamente. Primeira vez que eu li isso, eu falei, velho, como assim? Para que nos destruirá, velho? O Brasil vai continuar funcionando, já passamos pelo PT, por pandemia, pelo caralho a quadro, não vai destruir, nos destruir bosta nenhuma. Mas é que é o seguinte, cara, a política da fé vai nos destruir. Ela vai nos asfixiar, ela vai nos enganar, ela vai nos oprimir e nos roubar. Essa é a grande verdade. Então, assim, tem um viés hiperbólico, mas é só um viés. Então, eu acho que esse texto aqui é muito bom, cara. Parece que é um texto que a cada lustro, né, a cada 5 anos, ele vai ser ainda mais válido e mais verdadeiro em seu conteúdo. Então, pessoal, era isso. Fica aí, então, o comentário e a reflexão sobre o primeiro pequeno ensaio desse belo livro do Martim. Beleza? Até o próximo.